Em continuidade ao projeto Reflexões Diárias do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, União, Belo Horizonte, nós estudaremos o quinto princípio da doutrina espírita, evolução. Em Mateus 4, de 26 a 29, Jesus nos conta uma parábola que nos dá uma noção exata, do princípio da evolução. A parábola é a seguinte: e dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então aí mostra o desenvolvimento da semente, a ponto dela tornar-se erva, dela frutificar, dela dar o grão. E quando ela então está pronta para ser colhida, vem a foice, colhendo o trigo, o milho. Então é a mesma forma que nós, que somos criados então como espíritos simples e ignorantes, que temos que crescer, evoluir nas diversas encarnações, a ponto de deixarmos de sermos simples e ignorantes e nos tornarmos então espíritos perfeitos, com amor incondicional e com a sabedoria, e aí estaremos então pronto para o trabalho, pronto para a ceifa. O princípio da evolução então ele permeia toda a criação divina, desde as espécies, como nos mostra a ciência através da lei de Darwin, como a progressão dos mundos, que nós temos um mundo que é primitivo e que vai se transformando no mundo de provas e expiações, no mundo regenerado, até transformar-se em um mundo perfeito. Então, faz parte da criação essa lei, tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e o de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, dessa forma, a gente verifica que não existe favoritismo dentro da criação divina, que todos foram criados da mesma forma. E que a oportunidade que nós temos de progressivamente alcançarmos a progressão é através, então, da nossa encarnação, desenvolvendo as nossas missões, conhecendo a verdade, para que essa verdade nos liberte, como assim nos diz o Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a partir deste momento estaremos nos aproximando da divindade, nos aproximando de Deus. Nessa mesma pergunta continua a nos explicar: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, através das provas é que nós vamos desenvolver a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, de tal forma, a podermos nos compatibilizar um dia e estarmos em condições de herdarmos, a felicidade eterna que o Cristo vem a nos explicar. Ainda nessa questão 115, na letra A, Kardec faz uma pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrerem as diferentes fases da sua vida? A resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, nessa metáfora, nessa comparação, Kardec compara nos compara como as crianças, que no seu desenvolvimento a cada dia vai adquirindo novas aprendizagens até chegar na fase adulta, ter condição de desenvolver um trabalho de boa qualidade. Só que o Espírito fala, que o Espírito é infinito, ou seja, desde que nós somos criados, nós somos espíritos eternos. E aí, o nosso desenvolvimento então, ele se prolonga infinitamente. No Livro dos Médiuns, primeira parte, no capítulo 1, no item 2, Kardec nos dá a seguinte explicação: as almas não atingem o grau supremo, senão pelos esforços que façam por se melhorarem, e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação.
Os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir tendo boa vontade. Então, que nos mostra, né, que todos temos que evoluir até a condição angélica, que é o último degrau da escala. Só que ele fala que todos podem. Na realidade, então, não é que todos possam, todos terão que atingir. É um determinismo, né, que um dia nós teremos que alcançar esse grau de angelitude. Alguns mais rápidos, outros que são mais rebeldes irão demorar mais, mas ainda que demore, cedo ou tarde, isso acontecerá com toda a humanidade. No livro Céu e Inferno, primeira parte, no capítulo 6, Kardec nos esclarece: e poder-se-á duvidar desse progresso? Vindo a variedade enorme de aptidões morais e intelectuais existentes sobre a Terra, desde o selvagem ao homem civilizado, aferindo a diferença apresentada por um povo de um a outro século, ou seja, quando nós observamos a diferença que existe, né, intelectuais, morais entre as pessoas, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, os povos, né, alguns povos com um adiantamento intelectual, moral muito elevado, outros menos. Então tudo isso demonstra o quê? As aptidões diversas que nós temos e os graus evolutivos diferentes que nós temos. De tal forma que, tendo criado Deus simples e ignorantes, ele propicia que pessoas mais adiantadas, mais evoluídas, convivam com pessoas mais atrasadas para que possam auxiliar esse desenvolvimento dessas pessoas. E ele continua dizendo: se se admite não ser das mesmas almas, é força admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria incompatível com a justiça de Deus, que aliás deve ser igual para todas as criaturas. Então, sendo Deus soberanamente justo e bom, ele não poderia criar algumas pessoas então com deficiências intelectuais, morais e outras mais evoluídas moralmente, intelectualmente. Seria então, se assim fosse, né, uma grande injustiça. A realidade, então, dessas diferenças que vemos entre as pessoas no mundo é que algumas, então, já foram criadas antes, tiveram a oportunidade de estudar, de trabalhar um pouco mais, ou outras, né, ainda que tenham sido criadas ao mesmo tempo, deram maior valor ao aprendizado, ao estudo e se esforçaram mais. Então, o que vai valer é a meritocracia, a busca que cada um teve, né, para a sua própria melhoria. No livro dos Médiuns, na primeira parte, Kardec nos fala dos demônios. Fala que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificados. Maus aí também nós temos que fazer um parênteses, né? Que ninguém é mau, é espírito imperfeito. Porque uma vez então que ele está na imperfeição pela ignorância, ele ainda tende a melhorar, tende a se aperfeiçoar. Mas ele não é mau, não foi criado mal, não foi criado para o mal. Mas é um espírito então não purificado, mas que podem, como as outras pessoas, ascender ao mais alto cume da perfeição. Isso parece mais conforme a justiça e bondade de Deus do que a doutrina que os dá como criados por o mal e ao mal destinado eternamente. Então Deus não cria o anjo, um ser perfeito, e não cria um demônio, um ser destinado ao mal. Cria todos no mesmo pé de igualdade, simples e ignorantes, e todos têm a mesma oportunidade de crescimento intelectual, de crescimento dos seus sentimentos. Vai depender de que cada um use, né, adequadamente das suas faculdades para poder alcançar esse desenvolvimento que é tão preconizado de acordo com a oportunidade divina que nos é dada. Outra questão importante, nós vamos encontrar lá na questão 785 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, a pergunta é: qual é o maior obstáculo ao progresso? Ou seja, se nós temos que progredir, se isso é um determinismo, por que o homem, então, tem que passar várias encarnações para que isso aconteça? Por que isso não acontece de uma vez só, numa só vida, ou não acontece de forma menos dramática, menos dura, vamos dizer assim? Aí a resposta: o maior obstáculo é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além
dá que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, o orgulho e o egoísmo que ainda predomina no ser humano é que nos afasta do progresso moral. Porque nós, então, deixamos nos levar pelos gozos terrenos, né? Deixamos nos levar, então, pelas paixões, e aí esquecemos do principal, que é a vida espiritual. E ele nos mostra, né, que o progresso intelectual ele vai, porque muitas das vezes esse orgulho, esse egoísmo vai fomentar a ambição, o gosto da riqueza, que vai fazer com que a pessoa trabalhe e que possua mais, e que pesquise. Mas, por outro lado, ela se esquece, né, do principal, que é da sua alma, que é do seu espírito. Dessa forma, né, essa ilusão, vamos dizer assim, criada pelo esse egoísmo, pelo orgulho, vai fazer com que exista esse obstáculo ao progresso, que o homem então vai esquecer do principal, que ele é espírito e que ele está aqui para se desenvolver, né? E que a felicidade então ela não existe apenas nos bens materiais. Pois bem, a questão 118 do Livro dos Espíritos também nos falam: podem os espíritos degenerar? Ou seja, uma vez que o espírito tenha alcançado determinado grau de evolução, ele pode retroagir? A resposta é simples e categórica: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não pode retroagir. Então, à medida que nós aprendemos, à medida que nós então evoluímos, nós não retroagimos. Podemos estacionar, mas não voltar atrás. Podemos então deixar, né, parar no tempo. E tudo aquilo que para, toda omissão também, ela será cobrada do espírito, né? Porque quando deixamos de fazer o bem, tendo condição de fazê-lo, às vezes é mais penoso, mais danoso do que aquele que faz o bem, o mal de forma inconsciente. Então, existe essa possibilidade do estacionar, mas não do retroagir. Aquilo que o espírito adquire em vidas passadas, em conhecimento, em moralidade, ele as emprega na vida posterior. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos fala do objetivo da encarnação. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, ou seja, dificuldades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É assim que, concorrendo com a obra geral, ele próprio se adianta. Então, para que encarnamos? Para nos aperfeiçoarmos, para que nós possamos, então, diante das dificuldades da vida corporal, desenvolver a nossa inteligência através do trabalho, através do convívio social, através, então, do relacionamento dentro do lar, com os filhos, com a esposa, no trabalho. Tudo isso vai, então, desenvolver os nossos sentimentos, fazer com que nós possamos dominar as nossas emoções, adquirir paciência, adquirir virtudes. E dentro dessa visão, então, que está a expiação, que é nos pôr em condições de suportar a parte que nos toca na criação, ou seja, de nós adquirirmos e observarmos as nossas responsabilidades e também expiarmos as nossas faltas de vidas anteriores para que nós possamos nos compatibilizar com a lei divina. Então, dessa forma, nós passamos a nos melhorar enquanto pessoa e crescer espiritualmente para que nós possamos, então, concorrer para a obra geral de Deus. A questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, ou seja, andam junto, né, par e passo, o desenvolvimento moral do homem e o desenvolvimento intelectual? A resposta decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Por quê? À medida em que nós estudamos, à medida em que nós aprendemos e desenvolvemos a nossa inteligência, nós temos maior aptidão para desenvolver a nossa moral. Quando nós estudamos filosofia, quando nós estudamos direito, estudando ética, isso vai nos possibilitar um entendimento maior, um desenvolvimento racional para que nós possamos colocar isso em prática em nossas vidas. Mas, no entanto, né, como ele fala ali, decorre, mas nem sempre o segue imediatamente, devido àquela questão anterior que nós vimos, do orgulho e do egoísmo, que às vezes nós nos fixamos em coisas materiais e esquecemos o progresso moral.
E aí Kardec pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então é o que dissemos. À medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós agora temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, mas escolher com razão, utilizando o raciocínio, utilizando a lógica. Pois bem, no livro Céu e Inferno, primeira parte, no capítulo 3, item 7, Kardec esclarece que o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por consequente, a própria felicidade. Então, tudo isso nos mostra que nós já somos o quê? Os artífices da nossa felicidade. Nós é que escrevemos e criamos, se vamos ser felizes e como seremos felizes. A partir do hoje, da minha ação de agora, do que eu estou fazendo, do que eu estou plantando neste momento, eu estou planejando o meu futuro, minhas vidas futuras, a minha felicidade. Tudo vai depender do próprio espírito. Então, é maravilhoso isso, porque nos mostra, a questão, então, da nossa meritocracia, de nós sermos frutos de nós mesmos, do nosso trabalho, herdeiros, das nossas ações. Pois bem, dentro disso, nós encerramos com o que está expresso lá no livro Céu e Inferno, que nos diz justamente que Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito, ou seja, cabe-nos buscar essa felicidade. Se hoje estamos tristes, se hoje estamos infelizes, cabe-nos então conhecer a nós mesmos, enxergar os nossos erros, voltarmos para dentro de nós e vermos o que precisamos melhorar para que nós possamos então criar uma nova etapa em nossas vidas. Que aproveitemos este momento para meditar e que Deus possa nos abençoar. Um grande abraço a todos.